O panteão cósmico de Supernatural é bem versátil e tem muitos seres poderosos que faz o Sam e o Dean parecerem baratas perto deles. Mas quem são os mais poderosos? Vamos ver. Nerds Winchester, Ezei aqui para mais um vídeo. Supernatural acabou por mostrar um número gigantesco de seres. Foram tantas coisas que o Sam e o Dean tiveram que caçar que fica até difícil de dizer qual delas deu mais trabalho para eles. E quando vemos a magnitude desses seres, fica mais difícil ainda de comprar que o Sam e o Dean tiveram como combater eles, pois todos eles matariam os Winchester com um sopro. E nessa lista aqui vamos levar em consideração tudo o que foi mostrado na série até o final. E também vamos analisar o poder do personagem com tudo que a série nos mostrou, seja quando ele apareceu e os seus upgrades quando ele voltou a aparecer. E com voltou eu quero dizer que ele morreu, porque em Supernatural a morte não é nada e todo mundo volta, beleza? E claro que você pode discordar com sua opinião aí nos comentários, mas seja bem civilizado. Príncipes do Inferno. Os Príncipes do Inferno são 4 e eu decidi colocar todos eles na mesma posição pelo fato que todos eles têm os mesmos poderes. Eles são Azazel, Dagon, Asmodeus e Haniel. Eles são os demônios mais poderosos que já surgiram no inferno. Eles foram os primeiros demônios criados depois de Lilith, sendo criados pelo próprio capiroto, o Lúcifer. Eles são praticamente invulneráveis à água benta e ciladas do diabo, embora isso segurem um pouco a eles e a faca da Ruby que mata demônios. E como vimos mais com Azazel, eles são bem mais poderosos que os demônios comuns, os de olhos pretos, e que os demônios de encruzilhadas, os de olhos vermelhos. Os olhos amarelos são claramente os mais fortes que os anjos, como vimos a Dagon e o Haniel surrando Castiel, que assim, não quer dizer muito, pois todo mundo dá uma surra no Castiel ao longo da série. Mas também vimos a Dagon literalmente explodindo alguns anjos, quando ela vai capturar a Karen Klein. Então sim, eles eram mais poderosos, e apesar do Castiel ser chamado de fraco por muitos, ele era um dos mais poderosos e habilidosos anjos do céu. Os olhos amarelos não chegaram a aparecer tanto na série. O que mais apareceu foi o Azazel e a quem a gente gosta mais. Dagon apareceu muito pouco e ela ficou mais protegendo a Kellen Klein, a mãe do Jack, e o Haniel só apareceu durante um único episódio. E o Asmodeus foi uma pedra no sapato durante a 13ª temporada, sendo ele bem versátil e claramente um dos mais perigosos. Ele foi quem capturou o Gabriel e passou a usar a graça do arcanjo, mas acabou sendo morto pelo próprio Lilith. A Lilith é um dos seres mais poderosos que já deu a cara em Supernatural. Muitos podem achar que não, porque afinal ela é só um demônio. Mas não é bem assim, porque a Lilith não é qualquer demônio. Ela é o primeiro de todos eles. Ela é a primeira corrompida, a primeira alma humana a se tornar demônio e é uma chegada de ninguém menos do que o Lúcifer. Tanto que ela era a única capaz de romper os selos da jaula e a Lilith era muito perigosa e não tinha medo de ninguém, já que ela tirou uma com a cara do Miguel na última temporada e o Rafael durante a 4ª temporada, de acordo com as palavras do Chucky. A Lilith, assim como os príncipes do inferno, ela era quase imune à água benta, ciladas do diabo, inclusive a faca da Ruby que mata demônios. E apesar dela ter sido morta pelo Sam, é porque ela deixou, pois fazia parte do plano dela, pois ela era o último selo da jaula do Lúcifer. E sim, a Lilith é mais poderosa que os príncipes do inferno, pois ela foi criada antes. E em Supernatural rola muito disso, os seres que vêm antes costumam a ser mais poderosos. Um exemplo para você entender são os Leviatãs, que são mais poderosos que os anjos, pois foram criados antes. Antes de prosseguir, vou dar uma explicação rápida sobre alguns personagens que não irão entrar na lista quando eu falo principalmente em personagens poderosos em Supernatural, porque é bem complicado de se ranqueá-los, porque tem muitos personagens que são poderosos, mas que não existem tantos feitos assim na obra. Então eu vou falar agora alguns desses personagens bem rápidos, só que não tem tantos feitos e bases que foram bem trabalhados na série para explorarmos nessa lista. Mas claro que qualquer dúvida é só você deixar aqui nos comentários que a gente troca uma ideia melhor. Então, são eles. O Alastek, que é um demônio que muitos acham que são como a Lilith pelo fato de ele ter os olhos brancos. Mas não, o Alastek é poderoso, mais poderoso que os outros demônios sim. Porém, é bem claro que a Lilith é mais forte que o Alastek, assim como também o Samhain, que não vai entrar na lista porque ele não teve feito nenhum. Outros demônios são Caim e Abaddon, que são os Cavaleiros do Inferno. Eles podem ser os Cavaleiros do Inferno, porém eles claramente são mais fracos que os Príncipes do Inferno, pelo fato de eles serem presos às ciladas do diabo
Outro é o próprio Castiel, que ficou quase invencível quando absorveu ali as almas do purgatório, mas foi temporário. E a Eve, a mãe dos monstros, que não teve nenhum desenvolvimento na série, e a série cagou para sua existência. Tendo entendido isso, vamos voltar à lista, mas qualquer dúvida, basta deixar aqui nos comentários. Gabriel e Rafael. Sim, aqui nessa posição vou colocar o Gabriel e o Rafael juntos, já que basicamente não temos tantos feitos assim dos dois na série, mas claramente eles eram mais fracos que o Miguel e o Lúcifer. O Rafael não apareceu tanto na série. Durante suas primeiras aparições ele mostrou o quão terrível eram os arcanjos, ao ponto dele desintegrar o Castiel, mostrando que ele era mais forte que qualquer outro anjo do céu. Tanto que na sexta temporada ele tomou o controle do céu pra ele. E o Castiel só teve chance de primeira porque ele pegou o poder das almas com o Crowley e depois absorveu as milhares de almas do purgatório para matar o Rafael. Já o Gabriel mostrou muito mais feitos. Ele apareceu se passando pelo brincalhão e mostrou que o seu poder era muito grande ao ponto dele dobrar a realidade ao seu favor só para matar o Jim. O Gabriel era tão malandro que ele conseguiu forjar a própria morte, porém ele foi capturado pelo Asmodeus e torturado durante anos, que eu achei um pouco forçado. E depois de se recuperar, ele matou o Asmodeus facilmente, além dele ter enfrentado o Miguel em outra realidade, mas como ele não tinha chance contra o Lúcifer, claramente ele não tinha chance nenhuma contra o Miguel. Lúcifer e Miguel. E como eu falei, o Miguel e o Lúcifer eram os mais fortes do céu. Porém, não tem tantos feitos assim do Miguel, porque assim, a gente sabe que ele era o mais poderoso do céu. E foi ele que chutou o Lúcifer pro inferno lá no berço da humanidade. Depois disso, o Miguel caiu na jaula e saiu de cena. Mas vimos o quão terrível podia ser o Miguel com o Miguel do mundo alternativo, já que lá naquele universo ele matou o Lúcifer e basicamente devastou a Terra. E quando ele veio pro nosso mundo e tomou o corpo do Jim, vimos que ele era o terror, e o Jim, usando o poder do Miguel, conseguiu bater de frente com o Lúcifer, que tinha roubado o poder do Jack, que era mais forte que o Miguel e o Lúcifer. O Lúcifer tem bastante feitos, e vimos que ele causou muito estrago na Terra quando foi solto, já que ele tinha na coleira os 4 cavaleiros do Apocalipse, e com esse poder ele causava desastres aonde e quando ele quisesse. Além de que no final ele conseguiu derrotar muito fácil o Miguel, mas querendo ou não, o Miguel e o Lúcifer estavam meio que nivelados em poder. Jack Nephilim. E sim, o Jack, antes mesmo de aparecer na história, já era descrito como um ser muito poderoso, e com certeza era. Ele foi tendo uns upgrades atrás do outro. Com o poder do Jack, o Castiel conseguiu não só recuperar suas forças, como também matar Dagon. E quando o Jack estava prestes a nascer, o seu poder abriu uma fenda no espaço-tempo, abrindo assim a passagem para outro universo paralelo. O Jack era muito mais poderoso que o próprio Lúcifer e consequentemente mais poderoso que o Miguel também. E o Miguel do mundo alternativo já sabia disso. O Jack foi o único capaz de fazer algo que só Deus foi capaz: criar anjos. Mesmo que não por completo, já que ele estava mesmo transformando humanos em anjos. Além dele ser poderoso para matar anjos e demônios com um estalar de dedos. Também conseguiu fazer outra coisa que só Deus aparentemente era capaz, que foi despertar o Castiel no vazio, que era algo impossível para todos até então. Depois do Jack perder os poderes e recuperá-los depois de matar o Miguel, ele fica ainda mais poderoso, ficando tão poderoso ao ponto de só dizer parem de mentir e fazer um mundo inteiro parar de mentir, até que foi morto pelo Chuck. Morte. A Morte é um dos seres mais poderosos e antigos do universo. Nunca ficou claro na série quem era mais antigo, Deus ou Morte, já que a Morte mesmo disse que nem ele e nem Deus conseguiam lembrar. Aqui vale lhe dizer que vamos falar da Morte como um todo, seja o Morte clássico que gostamos mais, ou a Billy, a ceifeira que virou a Morte. A Morte é a Morte, e de acordo com ela, ela irá ceifar a todos, humanos, anjos, demônios, monstros e até mesmo Deus. Ou seja, a verdade é que todos nós sabemos que não tem como fugir da morte.
A gente sabe que ela tem o poder para tudo, para dar e tirar vidas, além do poder de entrar em lugares trancados por Deus, como a jaula do Lúcifer e o purgatório, além do poder de mudar até o universo, já que na sexta temporada ele fez acontecer um eclipse da lua, e também ele era capaz de mandar os seres para qualquer canto do universo ou do mundo, assim como ele iria fazer com o Jim na 10ª temporada. A Morte teve 3 versões na série: o Cavaleiro Morte, a Ceifeira Billy e uma outra ceifeira que apareceu na última temporada chamada Beth. E talvez você ache que o Lúcifer é mais forte que a Morte, pois ele mata a Morte na última reencarnação dela na última temporada. Porém, o Lúcifer naquele momento podia estar tunado com os poderes de Deus, porque foi Deus que tirou ele do vazio. E ele também já prendeu a Morte num feitiço antes. Mas de qualquer forma, esse lance do Lúcifer ter matado a Morte na última temporada é meio que um furo de roteiro, pois na série fica explícito que só a Morte pode matar a Morte ou usando a foice da Morte, que não mata ela, já que ela continua existindo até uma nova reencarnação surgir. É um detalhe que eu ainda irei explicar aqui no canal, então você está inscrito aqui para não perder. Vazio. O Vazio apareceu e mostrou ser uma entidade muito poderosa, e realmente era, já que ela invadiu o céu numa facilidade e sacudiu com os anjos. O Vazio representa nada menos do que o nada absoluto. Sabe tudo que existe? O vazio é um nada que existe, nada. Por isso, vazio, mas não é tão vazio. Lá é para onde os anjos e demônios vão quando morrem e ficam num sono eterno. O Vazio se apresentou como uma entidade que parecia ser mais poderosa que Deus, porém não é bem isso que parece, já que por alguma razão o Vazio não podia invadir a Terra a menos que seja invocado, mas com certeza é mais forte que os anteriores. E por que o Vazio é mais poderoso que os demais? Bom, primeiro que quando o Castiel desperta no Vazio, o Vazio deixa claro que nem Deus tinha poder lá, que era onde os anjos e os demônios iam parar quando morriam. Pois vemos que o Lúcifer foi parar lá, assim como a Ruby e a Maggie, que o Vazio passa a usar a aparência na última temporada. E nem mesmo a Billy, quando se tornou Morte, queria ter problemas com o Vazio. Na verdade, ela se aliou ao Vazio no plano de matar Deus, o Chuck. Chuck, Deus. E sim, Deus é muito poderoso, e nem precisa dizer muito, porque ele é Deus, ele criou tudo, o universo, os planetas, os vários mundos alternativos, os humanos, os anjos, os demônios, os arcanjos e tudo mais. Sem contar que toda a história de Supernatural estava acontecendo porque ele queria. Então os seres que eu falei antes são mais fracos logicamente que ele, afinal ele é Deus. Talvez com exceção da Morte, que ainda não temos uma certeza total, porque afinal o Chuck ficou preocupado com a possibilidade dele ser morto pelo que estava escrito no seu livro da Morte. Não é preciso entender muito enfeites nem nada, porque Chuck é Deus, e Deus é Deus, todo poderoso. Mas só para ficar claro de por que ele é mais poderoso que a Morte e o Vazio, bom, vemos que ele conseguia burlar a morte de qualquer ser, assim como criar, assim como também conseguia invadir o Vazio para trazer o Lúcifer de volta na última temporada. E ele matou o Jack com um estalar de dedos, mostrando que ele é bem mais poderoso que os outros. Amara, escuridão. Mas não é o mais poderoso, porque a Amara, a escuridão, é mais poderosa que o Chuck. Deus, apesar dele estar sempre manipulando tudo, ele só venceu a Amara porque ele sabia que o Jim faria ela mudar de ideia. Mas isso é o que eu tô supondo. Porém, nós sabemos que o Chuck não era mais forte que a Amara, porque ele perdeu para ela. E também no passado, o Chuck precisou criar os 4 arcanjos para enfrentá-la e vencê-la e prendê-la. Ou seja, sozinho ele não dava conta. Até o final de tudo, a Amara continuava mais poderosa que ele, tanto que ele teve que manipulá-la para poder se unir a ela e virar um só. Porque ela poderia matá-lo, e sim, matá-lo, porque diferente do Chuck, a Amara não necessitava do Chuck para existir, pois antes da luz já existia a escuridão. Jack, Deus. E sim, Jack é o ser mais poderoso de Supernatural. Depois de ser morto pelo Chuck, o Jack voltou com a ajuda da Billy, a Morte e do Vazio para se tornar uma bomba capaz de matar o Chuck e a Amara. Depois de explodir no Vazio, ele se recuperou e virou um vácuo de energia e absorvia todo tipo de energia ao seu redor. E ao decorrer de tudo, o Jack chegou a um nível de energia descontrolado e foi para cima do Chuck e tirou dele a sua luz.
o seu poder que fazia dele ser Deus e fez Chuck virar um humano comum. E assim o Jack ficou em paz com a Mara e se tornou basicamente Deus. Trazendo tudo de volta ao normal e partiu num final muito emocionante. E como sabemos, o Jack mudou não só a Terra, como também o céu e ainda trouxe o Castiel de volta para dar uma mãozinha. Mesmo que eu não tenha ficado tão feliz com a conclusão final de Supernatural, eu tenho que admitir que o Jack sendo o novo Deus foi muito emocionante e fez até Marmanjo chorar. Você discorda dessa lista? Deixa aí nos comentários a sua opinião, deixa o seu ranking. E sim, eu sei que o Sam e o Dean são acima de todos esses seres aqui. Se gostou da lista, deixa um like para acompanhar mais vídeos de sobrenatural. Basta estar inscrito aqui e veja um desses dois que aparece para você aqui mostrando quem criou os deuses em Supernatural e aqui se a Bella Talbot continua viva no final de toda a história. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo, fique com Deus, valeu! Fique com Deus, não o Chuck, Deus, nosso Deus.